Esta é uma das nuances que a gente vai conversar na noite dessa quinta-feira. O outro ponto, pessoal, que não pode ser negligenciado, é que na região ali próxima a Kherson, de onde os russos se retiraram da margem oeste do Dnipro, há uma concentração de posições defensivas sendo construída na margem leste. O que é isso? Na realidade, é ali uma construção de defesa que é feita em razão da concentração do outro lado de tropas ucranianas com grande material, com grande quantidade de material novo cedido pela OTAN, e eu pude confirmar isso com inúmeras fontes independentes, inclusive na Polônia, que nos trazem informação a respeito desse fluxo de material. Há uma quantidade de material bélico, há uma quantidade de material de artilharia, de material ofensivo, de munição, de víveres, e inclusive de armamentos ligeiros para o exército ucraniano, muito grande circulando nos últimos dias entre a fronteira da Polônia e a região sul, a região de Kherson, aonde elas são entregues para os ucranianos. Então, de um lado ali, os ucranianos estão construindo uma grande posição ofensiva em direção à margem leste do Dnipro, em direção aonde as tropas russas estão concentrando suas posições defensivas. O que é isso, pessoal? Isso, na realidade, é o cinturão de defesa da Crimeia. Especialistas, vários especialistas, brasileiros, ucranianos, russos, enfim, de diversas nacionalidades, que nós ouvimos, creem que os ucranianos não tentem ingressar na Crimeia, mas que tentem, de alguma forma, uma posição ofensiva em direção ao remanescente do Oblast de Kherson, e, nesse caso, a partir daí, se exitosos, poderiam lograr aí outras iniciativas em relação à parte do Oblast de Zaporídia, a parte do Oblast de Donetsk e Lugansk, que permanecem sob controle civil e militar da Rússia e que referendos deram, sob maioria, claro que referendos administrados pela Rússia, a última posição ali de anexação ao território da Federação Russa. O que estamos vendo nesse momento? Duas situações que podem ser paradoxais e podem ser contraditórias, tá? Vamos dar o like, pessoal. Duas situações que me parecem bastante contraditórias, em essência. Uma, a enorme dificuldade que os ucranianos têm hoje em garantir o abastecimento mínimo. A União Europeia já fala em níveis críticos em relação, inclusive, à possibilidade dos ucranianos atenderem aos seus hospitais, às suas escolas, às suas creches, à defesa civil, a posições críticas, aí, inclusive a própria capacidade operacional dos transportes, né, dos subterrâneos, da capital, do metrô e tudo mais. Essa é uma posição real, verdadeira. Os ataques feitos por mísseis russos contra essas instalações de abastecimento, de geração e de distribuição de energia estão colocando a capacidade dos ucranianos em fornecer o mínimo essencial para o funcionamento até da rede de esgoto da capital, por exemplo, numa posição crítica. Internet, complicadíssimo. Esse é um ponto, tá? Agora, o paradoxo é o seguinte, que na guerra convencional, na guerra terrestre, em razão da enorme quantidade de material bélico que foi entregue recentemente pela OTAN para os ucranianos, a parte dos ucranianos estarem perdendo muitos soldados, esse é um consenso, inclusive, dos próprios ucranianos, não me parece que exista falta de soldado para os ucranianos, isso me parece uma situação alheia à realidade, tá? Os ucranianos parecem ter um número importante ali de soldados para defender, inclusive, suas posições ofensivas. Perdem muitos soldados porque os russos têm uma superioridade de artilharia e uma superioridade aérea em conteste, inclusive missilística. Agora, o que é dito hoje em relação à perspectiva de avanço terrestre ucraniano, seja no Oblast de Kherson, na parte leste, não se fala ainda em relação à Crimeia, porque a Crimeia é extremamente fortificada, a Crimeia é um símbolo muito grande para a Rússia, tem a questão de Sevastopol, tem a questão da frota do Mar Negro, aí você vai mexer em um outro vespeiro. Mas os avanços terrestres potenciais em relação a Kherson, em relação a Zaporídia, em relação
eventualmente a outras áreas ali, quem sabe até futuramente no Mar de Azov. E cito Mariupol como ponto principal. Talvez até em regiões ali do Donbas, tá? Especialistas militares colocam que essa situação é bastante possível.